Boa noite a todos que estão aqui e boa noite àqueles que nos acompanham na nossa live nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a essa noite, onde a gente vai aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos, agradecendo primeiramente a Deus, que é bom e justo, causa primeira de todas as coisas. A Jesus, o nosso divino mestre, e a espiritualidade amiga que está aqui conosco neste momento. Vamos pedir a proteção para que todos nós possamos compreender aquilo que a nossa expositora preparou com tanto amor e carinho. E também que essa exposição sirva para ela. Também. Vamos, então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, fazer um momento de silêncio. É o nosso momento. Trazer todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, aqui neste momento. E vamos pedir, então, em silêncio: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E para nossa alegria, esta noite, a nossa companheira de Ideal Espírita, trabalhadora do Centro Espírita Allan Kardec, a nossa amiga Sandra Hesse, vai nos falar um pouco sobre sua palestra, que é a aplicação do magnetismo humano. Vamos vibrar positivamente para que tudo que ela fez, tudo que ela pesquisou, a gente consiga também guardar na mente e no nosso coração. Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, querida Marilúcia, pelas palavras de carinho, pela apresentação, que é sempre muito confortante estar aqui, neste lugar, professando a doutrina do nosso codificador Allan Kardec, seguindo o Evangelho do Mestre Jesus, que é luz em nossas vidas e que nos traz o amparo e a proteção para enfrentarmos os dias terrenos nessa jornada, sempre em busca da nossa evolução espiritual. Então, primeiramente, boa noite a todos, os irmãos aqui presentes, aos irmãos encarnados e aos desencarnados, a vocês que nos assistem pelas plataformas digitais de suas residências. É uma grata satisfação revê-los e uma oportunidade ímpar, singular, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos traz, que tanto nos acarinha, nos acalenta o coração e nos traz as verdades espirituais que o Mestre Jesus veio até nós com tanto amor nos ensinar, porque ele não precisava, ele veio por amor a nós. Então, agradecendo primeiramente ao nosso Criador, que é Deus, nosso Pai de amor e bondade, que é generoso e justo, agradecendo ao Mestre Jesus por estar aqui presente, quando estamos reunidos em seu nome, e essa espiritualidade amiga que vem até nós, nos ajudar, nos intuir, para que, quando sairmos daqui, conseguimos
aprender, absorver os ensinamentos à luz da doutrina espírita e aplicarmos em nossa vida. Como bem disse a Mariluce, que os ensinamentos aqui contidos, primeiramente, é para o palestrante. E que nós tenhamos a humildade de nos apropriarmos de todos os recursos que a doutrina espírita nos nega. E hoje a gente traz um assunto muito interessante, que é sobre o magnetismo, como se aplica no corpo humano. Kardec, de uma forma muito didática, nos explica passo a passo esse processo. Então, meus queridos irmãos, vamos nos apropriar desses conhecimentos e colocar em prática. Então, Kardec nos afirma que o magnetismo é abordado como um dos conceitos fundamentais do Espiritismo, pois ele está diretamente relacionado à influência fluídica entre os seres vivos, tanto em vida quanto após a morte. Ele é visto como uma força que permite a comunicação entre espíritos e a manifestação do fenômeno mediúnico. Então, a palavra magnetismo, dentro do conceito espírita, ele é entendido como sendo um fluido universal que penetra a matéria e o espírito. Ele é considerado um fator importante para a manifestação de diversos fenômenos, como a cura, onde a aplicação do magnetismo, em alguns casos, que chamamos de magnetismo humano, é considerado um instrumento que possa aliviar as dores e promover até mesmo a recuperação das doenças. O magnetismo também facilita a comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados, como já dissemos, e possibilita a comunicação dos médiuns, sendo ele um elemento fundamental para a ocorrência de fenômenos como a psicografia. A gente traz aqui a origem da palavra magnetismo, que vem de Magnésia, que é uma cidade da Ásia Menor, atualmente um território da Turquia, onde existia um minério chamado magnetite, conhecido como uma pedra-ímã ou pedra magnética, e que possuía a propriedade de atrair objetos ferrosos. Pois então, esse magnetismo ele já era conhecido pelos chineses desde a antiguidade, porque era aplicado pelos mesmos nos seus deslocamentos. O magnetismo, visto por Kardec, representa dois ramos de uma mesma ciência, que se completam e se explicam. Ele representa a ação dos fluidos vitais e espirituais no corpo humano, com diversas aplicações na saúde e no equilíbrio do ser. Para Allan Kardec, o magnetismo não era uma invenção, mas uma lei universal, presente desde sempre e que atua sobre esses fluidos. Vejamos como Allan Kardec aborda a aplicação do magnetismo no corpo humano em suas obras. Ele explica que o fluido universal é originário. O magnetismo é um fluido, é originário do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, e do qual tudo se
faz parte. O fluido vital é uma modificação desse fluido universal, que anima os seres orgânicos e lhe confere a vida. No corpo humano, esse fluido vital está presente em maior ou menor grau, sendo a base de toda a vitalidade e a saúde. Esse fluido é a energia que mantém o funcionamento dos órgãos e a vida orgânica durante a nossa encarnação. O magnetismo, nesse contexto, ele atua repondo ou reequilibrando o fluido, que pode se esgotar devido a doenças, ao estresse e outros fatores. Então, nós percebemos que a aplicação do magnetismo na concepção espírita, seja pelo magnetizador encarnado ou por espíritos, visa sempre restabelecer o equilíbrio energético do indivíduo. Sabemos que muitas doenças, elas são compreendidas como desequilíbrios fluídicos no perispírito, que se manifestam automaticamente no corpo físico. E o magnetismo, ele age nessas camadas, promovendo a harmonização e a recuperação da saúde. Caros irmãos, aqui nós abrimos uma ressalva, pois o espiritismo não substitui a medicina convencional, mas a complementa. A ação fluídica do magnetismo lhe pode auxiliar no processo de cura de doenças que a ciência médica trata, além de atuar em questões de desequilíbrio psíquico e moral que muitas vezes nós trazemos das nossas raízes espirituais. Então, nessa busca pelo reequilíbrio energético e harmonização, nós equilibramos os centros de força, chamados também de chakras, e o campo energético do indivíduo, que podem ser desequilibrados devido, como já comentamos, sobre problemas de ordem físicas, emocionais ou espirituais. Embora o termo chakra seja de origem oriental, o conceito de centros de forças ou vórtices de energia no perispírito é implícito na compreensão espírita da distribuição do fluido vital. O passe magnético pode atuar no alinhamento e energização desses centros, que são responsáveis pela captação e distribuição das energias vitais e espirituais pelo corpo. Como já comentamos, embora não substitua o tratamento médico convencional, o passe ele pode ser atuado como um complemento que fortalece o nosso corpo físico e o perispírito, auxiliando assim na recuperação das doenças. Nós, da doutrina espírita, acreditamos que os fluidos podem restituir ao corpo vital, ao corpo, o fluido vital que lhe falta e que é insuficiente para manter o bom funcionamento dos órgãos. Também, quando a gente vem no sábado aqui na Casa Espírita, nós observamos que o passe espírita pode trazer a calma, a serenidade, o alívio para estados de ansiedade, de depressão, estresse e outras perturbações emocionais, pois
os espíritos estão atuando exatamente na nossa estrutura psíquica, porque nós todos necessitamos e precisamos. Por isso que a gente busca o centro espírita como uma forma de nós nos ajudarmos. Buscamos o auxílio desses amados benfeitores. Nós percebemos também que a limpeza dos fluidos nocivos também acontece no centro espírita, porque é aqui nesse lugar que a espiritualidade bondosa dispersa e neutraliza todos os fluidos negativos, auxiliando dessa forma aquilo que pode estar preso ao nosso perispírito de cada um de nós, que muitas vezes é o resultado dos nossos pensamentos e sentimentos desequilibrados ou das influências espirituais inferiores que carregamos. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós absorvemos igual esponja. Outro instrumento poderoso que utilizamos é a água fluidificada ou magnetizada, pois a água, por sua capacidade de assimilar e reter fluidos, é frequentemente utilizada no meio espírita como veículo para o magnetismo. Ao ser fluidificada, de que forma? Por preces, pelas boas intenções, seja por encarnados ou desencarnados. A água adquire propriedades curativas e reequilibradoras. Sua aplicação prática reside no seu uso terapêutico, a partir da sua ingestão da água fluidificada. Ela é vista como um remédio vibracional, capaz de atuar no organismo físico e perispiritual, auxiliando no tratamento das diversas enfermidades. A água magnetizada também pode ser utilizada para harmonizar os ambientes, pulverizando em locais onde se percebe uma atmosfera pesada ou desequilibrada. Portanto, caros irmãos, a doutrina espírita enfatiza sempre que o nosso pensamento e a nossa vontade são poderosos agentes na manipulação dos fluidos. Isso significa que no dia a dia, a própria pessoa pode aplicar o magnetismo a si mesma, através do quê? Da autoobservação, prece e direcionamento de pensamentos elevados. Porque não adianta, irmãos, nós ficarmos desejando mal, produzindo mal, tendo atitudes não muito boas com o nosso semelhante, se a gente não se modifica. Precisamos fazer com muita humildade a nossa reforma íntima, vendo aonde estamos cometendo os erros, nos elevando nossos pensamentos sempre aos nossos mentores espirituais, porque eles estão aí para nos ajudar. E é necessário que nós busquemos a ajuda. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, buscais e acharei. E quando a gente busca, a gente com certeza acha, porque Jesus, ele está ao nosso lado, de mãos estendidas, nos ajudando a fazer essa transição que precisamos e necessitamos. Essa prática de buscar o bem, de buscar a caridade, sempre, ela auxilia na manutenção do nosso próprio equilíbrio energético, na prevenção das nossas doenças e no fortalecimento, como um todo, da nossa saúde emocional
e mental. O magnetismo no espiritismo não se restringe à ação de um encarnado sobre o outro, mas sim também dos espíritos desencarnados, que eles também atuam sobre os encarnados através dos fluidos, tanto para o bem, auxiliando nas curas e no desenvolvimento moral, quanto para o mal, em casos de obsessão, por exemplo. A aplicação prática aqui se reside na importância sempre da moralização e da sintonia que nós vamos ter com esses bons espíritos, para atrair influências fluídicas benéficas e repelir aquelas que são prejudiciais. Sobre o magnetismo, desculpem, o nosso benfeitor espiritual e amigo, o Espírito Emmanuel, diz o seguinte: o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando o gênero e a delicadeza dessa natureza nas relações entre os dois mundos, como eles se manifestam, são sempre mais elevados e sutis, em virtude de serem aí uma expressão da vida maior, de vida superior. O magnetismo, então, ele se expressa de diferentes formas: ao fluido animal, o espiritual, o vegetal, o mineral, etc. Nós aqui, no sábado, todos os sábados, a gente participa do passe espírita, o passe coletivo. Pois então, essa é a forma mais conhecida de aplicação do magnetismo dentro do espiritismo. Ele consiste na imposição das mãos para a transmissão de fluidos quando o passe é oferecido na salinha do passe ali. E Kardec, ele diferencia as fontes dos fluidos magnéticos, que podem ser, primeiramente, vamos falar do magnetismo humano ou anímico, propriamente dito, que provém do próprio magnetizador encarnado, sendo que a qualidade e a intensidade desse fluido dependem da força e principalmente da qualidade moral do passista. Um magnetizador com boas intenções e pureza de sentimentos transmite, obviamente, fluidos mais benéficos. O magnetismo espiritual é aquele que é originário diretamente dos benfeitores, dos espíritos benfeitores, como acontece aqui no passe coletivo, vem direto da espiritualidade. É o fluido que os espíritos derramam sobre o indivíduo, agindo diretamente no nosso perispírito e corpo. O magnetismo misto, que é o humano espiritual, que ocorre quando há a combinação dos fluidos do magnetizador encarnado com os fluidos dos espíritos. Essa forma é comum também no passe espírita, onde a energia do passista é potencializada e classificada pela assistência espiritual. Um ponto de vista fundamental para Kardec é a vontade do magnetizador, pois a energia da vontade é o que impulsiona e direciona a emissão desse fluido. Quanto maior a vontade e a intenção de curar ou auxiliar, mais abundante será a emissão fluídica
e maior sua força de penetração. Isso se aplica tanto ao magnetizador encarnado quanto aos espíritos. Kardec esclarece que muitas das doenças e desequilíbrios no corpo humano têm a origem em disfunções do perispírito. O magnetismo, então, ele atua sempre restaurando e reequilibrando esse corpo fluídico do perispírito, que, por sua vez, vai refletir no corpo físico. Ele descreve esse processo como a substituição de moléculas malsãs por moléculas sãs no perispírito, o que leva à melhora ou cura da enfermidade. Ele enfatiza que todas as curas por imposição das mãos ou por ato da vontade são variedades do magnetismo. Então, ele utiliza esse termo magnetismo para explicar diversos fenômenos tidos como milagrosos no passado, como as curas realizadas por Jesus e seus apóstolos. Ele argumenta que esses prodígios não eram sobrenaturais, mas sim o resultado da aplicação das leis naturais do magnetismo, que eram potencializadas pela pureza e elevação moral dos seus agentes. Ele desmistifica a ideia de milagre ao mostrar que esses fenômenos se encaixam perfeitamente nas leis da natureza. E embora Kardec reconhecesse o poder curativo do magnetismo, ele sempre defendeu a complementaridade com a medicina convencional. O Espiritismo, dessa forma, nos propõe o abandono, não propõe o abandono dos tratamentos médicos, mas sim a utilização do magnetismo como um recurso adicional, que atua nas causas mais profundas e fluídicas dos desequilíbrios, muitas vezes ligadas ao nosso próprio estado de espírito. Então, nessa recorrência, nós percebemos o quanto é importante a fé que nós temos e a nossa recepção aos fluidos, que são, segundo Kardec, muito importantes para a eficácia do tratamento. Quando nós participamos na Casa Espírita, viemos assistir às palestras, tomar o passe, tomar água fluidificada, nós estamos nos abrindo para um campo energético onde esses benfeitores trazem para nós os bálsamos que nós necessitamos para a nossa cura, porque eles conhecem o que cada um de nós necessita. Então, dessa forma, o indivíduo, agindo assim, o indivíduo, ele se predispõe a auxiliar, a melhorar essa recepção dos fluidos e facilita o processo da cura e do reequilíbrio energético. Kardec também observou que o magnetismo já vinha sendo estudado e popularizado antes mesmo do surgimento do Espiritismo. Ele via esse movimento como um preparo para a aceitação das ideias espíritas, pois o magnetismo, ele abria as mentes para a existência de fluidos e influências invisíveis, que mais tarde se tornariam o pavimento do caminho para a compreensão das manifestações espíritas. Ele considerava que o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo
é a chave mestra para a saúde moral e material da humanidade futura. Finalizando, então, os estudos doutrinários dessa noite, nós dizemos ainda que o magnetismo é uma ciência natural, que permite a ação do espírito sobre matéria, especialmente no corpo humano, através dessa manipulação dos fluidos. É uma ferramenta fundamental para a saúde, para o seu equilíbrio, tanto físico quanto espiritual, e uma prova material da vida e da interpretação desses dois planos, o físico e o espiritual. Então, meus queridos irmãos, eu agradeço muito pela atenção de vocês, que nós tenhamos uma ótima semana, que possamos nos apropriar com carinho dessas informações, de estudar, quem quiser se aprofundar mais nas obras de Kardec, que falam sobre o magnetismo, como o livro dos médiuns, a Gênese também traz alguma coisa, o próprio livro dos Espíritos, na questão dos fluidos, que a gente aprende muito. É isso, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja. Obrigada, Sandra. E agora, neste momento, a gente vai praticar a nossa caridade. No início, a gente pediu por nós. E agora a gente vai pedir pelos outros, pelas pessoas que não puderam vir, vamos pedir também, nesse momento, pelas pessoas que estão lá nos hospitais, passando por momentos de saúde, às vezes, muito delicados, pelas crianças que também estão internadas, ou também estão em casa, doentes. Vamos também pedir pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo pessoal da saúde, que eles tenham força e coragem diante desse trabalho tão bom, mas na verdade é muito intenso, e também afeta o psicológico de qualquer um. Que eles tenham força. Vamos também levar os nossos pedidos para os nossos irmãos que estão nos presídios, pagando pelos seus erros, que eles possam sair dali bem melhores e que entendam que a partir dali é que eles vão continuar a sua evolução. É só uma fase. Vamos lembrar também dos nossos irmãos vítimas das drogas que estão nas ruas, que eles encontrem a força e vontade de mudar, a força do Divino Mestre, e consigam então se recuperar. Vamos também nesse momento lembrar dos nossos irmãos suicidas, que de alguma forma não conseguiram seguir em frente aqui, e que eles encontrem força e coragem para que voltem melhores numa outra reencarnação. Então, nesse momento, que é o momento do nosso passe coletivo, como a nossa colega falou, a espiritualidade bondosa estará em cada um de nós, dando passes fluídicos, magnéticos, para que a gente consiga se recuperar. Vamos sentar da melhor maneira na cadeira e em casa também. Sente da melhor maneira possível. Coloque então uma vasilhinha d'água, um copinho, uma garrafa, que nesse momento a espiritualidade também vai estar dando energias nesta água, fluidificando a nossa água. Se a gente tem alguém que a gente gostaria neste momento que também estivesse ganhando este passe, vamos mentalizar essa pessoa. E neste momento,
Então a espiritualidade passa por cada um de nós, nos doando boas energias. Vamos lembrar de coisas boas, coisas que nós queremos para a nossa vida. Calma, paciência, cura do corpo físico, mas também do corpo do espiritual. E vamos pedir: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E agora, neste momento, eu vou pedir um pouquinho de atenção de vocês e dizer que o nosso centro espírita está num processo para trocar o telhado por questão de segurança. E então, o centro espírita está numa campanha para que todos possam, se quiserem de alguma forma, ajudar, colaborando. O pouco que der é bem-vindo, porque as telhas são caras. A gente tem em mãos 8 mil, mas é 14 mil real. Então é bastante, né? E é um trabalho que vai ficar bem bom. A gente conseguiu de alguém que fez de uma forma mais barata possível, porque era para o centro espírita. Nós, todos os trabalhadores, estamos engajados. E se alguém quiser fazer a sua doação, a gente tem ali uma caixinha de doação, e também temos a Marisete, o Feijão, a Gledes, que é só procurar eles e será bem-vindas todas as doações. Muito obrigado a todos. A seguir a gente vai ter o passe fraterno, do acolhimento fraterno, o passe de tratamento e também o atendimento fraterno. A todos uma boa semana e vamos em paz. E amanhã temos o Evangelho aqui na Casa Espírita às 19 horas. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz.